Nós não esperávamos que o consulado acatasse nosso pedido, tipo, 4 horas da tarde e falasse, venham aqui, estejam aqui às 7 da manhã. Tipo, vocês que lutem, entendeu? Vocês pediram dia 14, então toma dia 14 de novembro pra fazer o visto. Senta que lá vem história. Então, gente, caso não me conheçam, né, não saibam a minha trajetória no programa Work and Travel, que é um intercâmbio para jovens universitários. Eu tenho um vídeo explicando os requisitos, o que é esse programa, o que você precisa ter, qual é a idade, enfim, tudo certinho nesse vídeo aqui no card. Caso você queira aprender, saber, entender melhor sobre esse programa, é só assistir esse vídeo que eu tenho tudo explicadinho. Essa é a minha 4ª vez fazendo o intercâmbio Work and Travel. Eu pretendo fazer um vídeo contando todas as minhas experiências, compartilhando mais aprofundado cada experiência de cada lugar. No Massanutten eu compartilhei com vocês aqui no canal, tem alguns vídeos sobre o Massanutten aqui no canal, foi uma experiência incrível. Então se você tem curiosidade para saber um pouco desse empregador, você pode dar uma olhada, tá passando aqui no card alguns vídeos, e vocês também podem acessar o meu perfil e darem uma stalkeada de como que foi. No meu destaque do Instagram, @LeticiaShipansky, tem muita coisa lá nos destaques. Então tá cheio de stories sobre o Work and Travel, desde o primeiro até o último da última temporada, né, desse ano 2022, 2023. E agora, nessa temporada 2023 para 2024, nós iremos fazer Work and Travel mais uma vez, dessa vez casados. Começamos o processo lá por junho ou julho desse ano. Mandar e-mail, pesquisar e tudo mais. Tava muito difícil esse ano. Simplesmente muitas portas fechadas, ninguém conseguindo. Não importava se já era sua 2ª, 3ª vez, se você estava indo para o mesmo lugar, não importava você ter conhecimento. Simplesmente os empregadores não estavam contratando, como nos anos anteriores. Teve muita gente que fechou com a agência, pagou e desistiu do programa, ou que tinha empregador e no meio, assim, em setembro, outubro, simplesmente o empregador cancelou e ficou sem empregador. Muita gente tendo um problema com a agência. Por isso que eu indico o meu agente. É o 2º ano que eu tô indo com ele, eu não tive problema nenhum em nenhuma das vezes. Então eu super indico a Travelmate, mas exclusivamente esse meu agente. Se você quiser, você pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, me manda uma DM que eu mando o contato dele e eu indico de olhos fechados. Essa baguncinha aqui tá me incomodando. Aí eu fui tentar no empregador do ano passado, né, como Lyft. Só que eles só contratam returnee, ou seja, quem já trabalhou com eles. Só eu tinha trabalhado com eles, o Felipe não. Então, pra gente não compensava, consegui só pra um e não consegui pra outro. O housing só conseguiria pra mim também. Tentamos vários outros empregadores. E nada. A gente mandou mensagem pro gerente do restaurante que trabalhamos na última temporada, que o Felipe trabalhava como cozinheiro e eu como anfitriã. Ano passado eu cheguei a conversar com o gerente. E eles tinham falado que eles não investem, assim, tempo no sentido de trazer brasileiros ou imigrantes para trabalhar lá. Eles contratam quem já está lá, entendeu? Já tá com visto, já chegou lá. O que foi o que aconteceu comigo com o Felipe? A gente decidiu mandar uma mensagem mesmo assim. Esse gerente topou nos contratar, porque o gerente antigo encaminhou nosso e-mail e falou pra gente que escreveu várias coisas sobre nós pro gerente atual. Então ele fez uma propaganda nossa, né? Que deve ter contribuído muito. Mandaram job offer, tudo certo, eles fizeram tudo que eles tinham que fazer até então. Chegou o momento de esperar a nossa DS, só que a DS simplesmente estava demorando horrores. E, tipo, e assim, não é culpa nem da agência, é culpa do sponsor. Pra nós, o mesmo sponsor foi super rapidinho pras outras pessoas que a gente conhece que fechou com eles. DS 2019 é um documento que vem lá do governo, que tem a data do nosso trabalho. Enfim, esse é documento que abre as portas no consulado para entrevista e para alfândega, né, para imigração. É o documento primordial, que é o que comprova que você tá lá para estudar, como você é estudante aqui no Brasil, você tá lá para trabalhar, na verdade. A gente tinha uma previsão de quando que o sponsor ia mandar. Só que a data para estar lá trabalhando é dia 25, só colocaram dia 23 no DS, 23 de novembro. O problema é que 8, 9 de novembro, nada desse DS chegar. Você tem que levar esse documento lá pro consulado. Surgiu uma outra entrevista de trabalho. Como a gente queria ter um plano B, fizemos a entrevista, eu e o Felipe. Deu tudo bem, a menina que entrevistou a gente, super querida, e meio que deixou em stand-by ali, né? Todo o processo foi pela fé, gente. Tudo. Em momento nenhum a gente se abalou, em nenhum momento a gente ficou desesperado, porque tudo estava na mão de Deus, então
seria o que fosse para ser. Mas foi assim um desafio o processo todo, porque não tinha nada certo em momento nenhum. Eu e o Felipe, a gente agendou o visto, só que a única data que tinha era 22 de dezembro. A gente precisa estar lá dia 25 de novembro. Sendo que nós podemos pedir, nesse caso, visto emergencial. No caso que o visto está agendado para depois da data de início do DS. A gente falou assim, na fé, vamos pedir o visto emergencial quinta, para dar tempo de até dia 23 a gente poder ir pro Rio de Janeiro, senão não vai, pro Rio de Janeiro não, pros Estados Unidos, senão não vai dar tempo. Quinta-feira pedimos o visto emergencial. Sexta-feira chegou o nosso DS. Graças a Deus. A gente fez o pedido emergencial pedindo nova data da entrevista para o dia 14 de novembro, na terça-feira. Mas, como é incerto eles escolherem a data e, na minha cabecinha, eles não agendariam de um dia para o outro, eu pensei, vamos lá por quarta feriado, então eles vão agendar provavelmente na quinta. E aí, na outra semana, a gente já vai ter que marcar para os Estados Unidos. Então, a gente vai arrumar as coisas para ir pro Rio de Janeiro, fica no Rio de Janeiro, já retira o passaporte e aí já embarca, não volta para Curitiba. Então, estávamos falando isso para todo mundo, reunimos família para se despedir, reunimos amigos para nos despedirmos. E aí chegou segunda-feira, vivendo a vida normal, comecei a arrumar um pouquinho minha mala, eu e o Felipe numa boa. Às 5 horas da tarde, quando o Felipe foi tirar uma foto minha no meu cabelo, lá no salão, bem de boa, um e-mail do consulado falando para estarmos no Rio de Janeiro, que teríamos caso escolher as digitais e tirar uma foto, e a entrevista na terça-feira, no dia seguinte, 5 horas da tarde, aqui em Curitiba, teríamos que estar 7 horas da manhã no Rio de Janeiro. Do céu, a gente tem que ir pro Rio de Janeiro agora. Acabei de receber e-mail do consulado aceitando nosso pedido de visto emergencial para amanhã, e a gente não tem nada. Gente, eu simplesmente estava no salão lá fazendo meu cabelo pleníssima e eles simplesmente agendaram pra amanhã. Foi um caos, a gente voltou correndo do salão. A gente começou, já avisamos nossos pais. Ela soube a notícia já vem correndo, né? Mãe é mãe mesmo. Tamo indo, tchau. Rapaz, Ah, verdade? é nada. A gente começou a arrumar a mala, tentar organizar a casa que tava virado, porque a gente não imaginou que ia ser de um dia pro outro. O estado da nossa casa Tá bagunçado. é esse aqui. Esse é o estado. A gente tava arrumando as coisas. Tirar uma dúvida aqui. Olha isso aqui, ó. Tá tudo bem. Vamos com a gente, Luke? Luke. Com nós, vamos com nós. Vamos com nós, cara. Eu sugeri, amor, vamos fazer uma bate-volta? Vamos olhar a passagem de ônibus. Só tinha 2 ônibus disponíveis. Era 480 por pessoa. Ou um outro horário que eu não lembro que horário que era. Mas era R$600. E aí eu fui olhar avião, 2.000 e pouco. Que a gente ia comprar na hora. O que fazer? Vamos de carro. Aí lá fomos eu e o Felipe pensar em irmos de carro nós dois. Só que o carro do Felipe não tem seguro. E chegaremos muito cansados no Rio. Tivemos um amigo que aceitou. Gente, isso é amigo irmão, né? Isso é parceria de verdade. Depois a gente decidir com quem, como, quanto, não sei o que, eu ainda fui lá pra casa dos meus pais, imprimi um monte de documento extra, né, que o consulado podia pedir. Enquanto isso, o Felipe foi atrás de dinheiro em espécie emprestado, porque não teríamos tempo de sacar aqui e muito menos tempo de sacar lá no Rio de Janeiro. O Mário foi com o carro dele, dirigiu, acho que deu 13 horas de viagem, ele dirigiu 11 horas. Não, mas pode, hein? Filho de Deus, né? Fala aí, amor, que horas são? Onde a gente Cara, tá? são 2 da manhã, estamos aqui na Avenida Paulista, meu irmão, no centro de São Paulo. Fala aí, mano. Nosso motorista aqui, ó. E que horas são? Cara, 2h06 da manhã, velho. Aqui, ó. Vamos pra cima, vamos pra cima. Sem dormir, tá? Sem dormir. Quem dormir aqui na frente, porque aqui atrás já dormiu. Já. Tá até com a minha touquinha aqui de... Tirou um bom sono. da pernoite aqui. Qual foi? Deixa eu ver como é que tá aqui, velho. 20 para as 5 da manhã, ainda estamos no estado de São Paulo, quase chegando no estado do Rio de Janeiro, mas ainda faltam 4 horas e meia de viagem. Ou seja, vamos chegar 2 horas atrasados no consulado, orando que isso não seja um problema para sermos atendidos.
porque a gente vai no CASV, que teoricamente nosso horário é às 7, mas a gente só vai chegar às 9. A nossa entrevista é às 10 da manhã, mas eu não sei que horas a gente vai chegar. Se fosse assim, ó. Nossa, que vista linda! Olha lá, que linda, né? Era pra estarmos lá às 7 da manhã, nós chegamos às 9 e pouco, foi super tranquilo. Não tinha fila no CASV, foi, assim, uma benção, muito, muito tranquilo. Tá linda. Gente, olha onde estamos. Dá pra ver alguma coisa aqui? Chegamos no CASV aqui do Rio de Janeiro. Gente, a gente pegou um trânsito de tipo 2 horas, assim, da entrada do Rio até chegar aqui. E nós chegamos que horas, Careção? São... Eu não liguei o relógio, mas são quase 10. São quase 10 horas da manhã. A gente chegou, tipo, sendo que nosso horário era às 7, mas graças a Deus não tinha fila nenhuma, tipo, durou assim 3 minutinhos na fila. A gente tirou a foto, a biometria bem rapidinho mesmo. E eles nem olharam o horário, nem questionaram, foi bem tranquilo. Inclusive o cara lá da fila lá, o segurança, ele falou pra gente que é pra avisar lá no cônsul que aqui demorou, porque aqui tava com bastante fila, ainda foi muito parceiro, ainda deu um conselho Deu pra uma gente. dica aí, ó. O meu horário, o horário do Felipe é 10h15 a entrevista e o meu é 10h30, mas a gente vai fazer juntos, né? A gente vai chegar 10h15 de acordo com o GPS. Cara, Daí vamos pegar uma filinha, então a gente vai se atrasar pouca coisa. E assim, se não é mão de Deus nisso, eu não sei o que é. Porque ano passado que a gente veio fazer o visto, aqui no CASV, acho que a gente ficou 1h30 pra mais, né, na fila. E agora não tinha fila nenhuma. Aqui Deu nem 5 minutos. rápido, não, nem 5 minutos. São 9h55. Vou contar sobre como foi nossa entrevista, o que nos perguntaram. Bora pra entrevista, em nome de Jesus vai dar tudo certo. O celular não entra só desligado aqui, lá a mesma coisa, ou nem entra com mochila, nem nada dessas coisas. Então eu vou gravar pós-entrevista. Vou voltar aqui com a notícia de um visto aprovado ou reprovado, mas não vai ser, não Vai ser aprovado em nome de Jesus. Beijo, já volto aí pra vocês verem. Fomos aprovados, acho que tá um pouco claro, né, que fomos aprovados, mas em momento nenhum do vídeo eu falei que deu certo. De lá fomos pro consulado. Chegamos lá, o consulado estava vazio, muito diferente também do ano passado, que tava assim, ó. E, gente, foi tanto cuidar de Deus, foi tão tranquilo, sabe? Chegamos lá na recepção, perguntamos se poderíamos tentar tirar o visto de turista junto com o visto J1. E ele falou que sim, mas você precisa ter dinheiro em espécie. Nós já sabíamos disso, então nós estávamos com dinheiro em espécie. O que eu sempre ouvi falar era pra gente pedir o visto de turista pro cônsul pós-entrevista. Foi aprovado no J1, aí você pergunta se você pode tentar o visto de turista. Então já fica a dica, se você quer tentar o visto de turista junto com o visto J1, pelo menos no consulado do Rio de Janeiro, você já pede na hora da recepção. Fizemos o pagamento, mas aí o moço lá da recepção falou que o Felipe teria que tirar outra foto. Quando der errado, a gente tem que sair do consulado, se você não levou foto, né? Então, fica a dica também, né? O Rio de Janeiro não é obrigatório levar foto, mas se você não quiser se incomodar, caso isso aconteça, você já leva da sua cidade, que provavelmente você vai pagar muito mais barato do que nós pagamos. Deu 4 fotinhos, assim, R$30. Quando a gente voltou, tava mais vazio ainda, gente. Só tinha uma família na nossa frente. E a família foi, ficou só eu e o Felipe no banco esperando. Esperando. Chamaram a gente já lá no final, lá no guichê, já nossos passaportes já estavam lá na frente. Direcionaram a gente direto pro guichê. Era um guichê 11, uma mulher loira. Peguei o celular aqui que tem colinhas, né, pra eu falar pra vocês, dar o meu relato de como foi a entrevista. Bom dia. Aí ela pegou os nossos passaportes. O que eles pedem, né, pra começar? Pedem, na recepção, você entrega o que precisa, que é o passaporte, DS 2019, a job offer, isso foi algo diferente que pediram esse ano, os outros anos nunca me pediram, graças a Deus eu levei, e a SEVES, né, a confirmação do pagamento da SEVES. Eles colocam com elásticozinho e tudo mais, e você entrega tudo isso lá no guichê. Primeira coisa, na verdade, ela pegou o passaporte e ela falou assim, vocês são amigos? Aí a gente falou assim, não, somos casados. Daí ela falou assim, ai, sério? Porque eu achei que vocês fossem amigos. Daí eu ia falar pra vocês fazerem guichês separados. Porque realmente, gente, não dá pra fazer junto. Só pode fazer no mesmo guichê, né, com a mesma pessoa. Se é família, assim, casado, ou família que mora junto. Ano passado nós éramos noivos e nós conseguimos, mas foi escondidinho, assim. Tinham falado que não podia, daí na hora de ir o Felipe se enfiou comigo e o cônsul não se importou, ele não mandou a gente se separar e nós falamos que éramos noivos. Aí depois disso ela pegou o nosso DS e ela viu que era J1
visto J1, né, pro Summer Working Travel, o nome do programa. Daí ela falou assim, é esse programa? Daí a gente, sim. Depois que ela viu que era o Summer Working Travel, ela começou a entrevista toda em inglês, porque como é um visto de trabalho, eles já deduzem que a gente sabe inglês e já é uma forma deles testarem se sabemos inglês. Porque para trabalhar lá, um requisito do Working Travel é que tenhamos um inglês intermediário, mas tendo um inglês básico que dê para se comunicar, para entender, mesmo que você fale errado, já é o suficiente. Uma ou outra pergunta que ela jogou em português, acho que umas 2 vezes que ela jogou em português, mas de resto, tudo em inglês, tá? Tanto que eu estou falando aqui, quanto as nossas respostas. Uma coisa que ela falou foi, é a primeira vez que a gente entrevista casal casado pra fazer esse intercâmbio. E realmente, gente, eu não conheço ninguém casado que fez Work and Travel. Eu nunca vi nenhum relato, por isso que eu estou aqui relatando como foi fazer uma entrevista casados. Eu achei que poderia ser um problema isso, por já sermos uma família, né? Às vezes pensar, já tem família, vai que querem se estabelecer lá nos Estados Unidos, mas não foi problema para nós. Ano passado, eles fizeram perguntas direcionadas. Primeiro, eu tava com o Felipe, mas não foi para nós dois. Eles fizeram para mim. Eles perguntaram para mim primeiro, fizeram umas 3 perguntinhas básicas. Tipo, o cara viu, perguntou, é sua terceira vez indo? Sim. Focou mais no Felipe, que era a primeira vez dele, queria saber mais sobre ele, fez várias outras perguntas pro Felipe. Esse ano não, esse ano estava sendo direcionado para nós dois, provavelmente por já sermos casados, né? Ela fazia uma pergunta para nós dois respondermos. Aí depois que ela perguntou o nome do programa, ela, é Wyoming, né? O nome do estado. Daí a gente confirmou. Ela perguntou qual empregador, nós demos o nome do restaurante, ela deu uma risadinha, porque a tradução do nome do restaurante é uma tradução bem estranha, assim. Aí ela perguntou qual position. Aí ela parou e ela falou assim, vocês estão tirando 2 vistos juntos? Daí a gente falou sim. Daí ela falou, vocês já foram negados? Vocês já tiveram visto de turista negado? Porque era o de turista que a gente tava pedindo junto com o de J1. Aí eu falei, não, nossa primeira vez. Daí ela tava olhando no sistema, né? Daí ela falou, vocês já trabalharam lá, vocês já fizeram Work and Travel antes? Daí a gente falou, né, que sim. Daí ela falou, no restaurante, trabalharam no restaurante. Daí a gente falou que sim. Uma entrevista bem descontraída. Foi assim, uma parte entrevista, parte bate-papo, sabe? Daí nisso ela tava meio que digitando, meio que batendo um papo. Se a gente gostou de lá, falamos que sim, adoramos a experiência. Ela perguntou se nevava muito, se era muito frio. Falamos que sim. Daí ela falou, mas vocês são de onde? Daí nós falamos que éramos de Curitiba. Aí ela falou assim, nossa, mas Curitiba é friozinho também, né? Daí a gente falou, mas nada como o frio de lá, né? Ela perguntou o que nós estávamos cursando, quando iríamos nos formar. Aí ela voltou pro assunto do visto de turista. Daí ela perguntou, vocês estão tentando visto de turista junto com esse? Fez a mesma pergunta. Tem um passarinho que decidiu cantar aqui na janela justo agora. Obrigada. Ela fez assim, ó. Por quê? Por que um visto de turista, né? Eu não posso contar agora, gente, mas vocês vão entender futuramente. Mas é algo que a gente quer fazer durante o Grace Period que precisa do visto de turista depois que o nosso visto J1 acabar. Sem mais spoilers. E aí, ela assinou o recibo do visto de turista, entregou pra gente, falou... esse pode ficar com vocês. E o Felipe sem entender o que isso significava, né? Não sabia se isso era bom ou ruim. Aí ela começou a carimbar os DSs. Isso nós já sabemos. Carimbou DS, você tá aprovado. Daí nisso tá o guichezinho aqui. Aí o Felipe já começando a se bater. Assim, deu certo. Ela começou a fazer sem falar nada, sabe? Então o visto de turista ficou assim no ar. Ela não fez mais perguntas, gente. Mas nada assim, sabe? Foram essas perguntas sobre tanto o J1 quanto o B2, né? De turista. Entregou os DS e falou, isso aqui tem que estar em mãos quando vocês forem para os Estados Unidos. Os vistos foram aprovados, os dois, de nós dois. E aí foi isso. Foi, tipo, muito tranquilo, foi muito descontraído. Ela não foi uma pessoa intimidadora, ela foi super querida, aprovou os nossos vistos e deu tudo certo, graças a Deus. Nós saímos, assim, super felizes e aliviados. É um alívio quando você passa do consulado, assim, que você consegue seu visto, porque aí você tem certeza que vou para os Estados Unidos, sabe? Deu tudo certo agora o céu é o limite. Já voltamos pra Curitiba, a gente nem foi pra praia, a gente nem aproveitou nada do Rio. A gente pegou mais acho que deu 17 horas de viagem, né? Seguimos na viagem, voltando pra Curitiba, gente. Paramos nesse posto aqui, aí a gente pediu chuleta com arroz.
e salada, mas o cara foi muito gente fina e colocou também polentinha pra gente. Uma coquinha gelada que os motoristas merecem. O Mário, que é amigo do Felipe, né, nosso amigo, topou, né, nosso padrinho, topou vir pro Rio de Janeiro com a gente. Foi dirigindo a noite inteira pra gente conseguir descansar pra entrevista. A cara do Mário tá tipo assim, me deixa comer, pelo amor de Deus. Então vamos comer. 13 horas, a gente vai fazendo paradas, então trânsito, véspera de feriado, então assim, umas 15 horas de viagem tá durando assim 50. E daí a gente parou aqui no posto pra jantar, a gente também parou pra almoçar, mas eu nem gravei muito porque tava muito cansativo. Chegou a saladinha, gente. Adoro saladinha. O cara é muito gente boa. Isso que a gente pediu é R$36 e pelo jeito vai servir perfeitamente pra nós três. Perfeito. Deu boa. Jantarzinho econômico. Chegamos agora em casa, 6 horas da manhã. É umas 17 horas de viagem, eu acho. Vai ter que voltar pro Rio de Janeiro pra pegar o passaporte, né? Pra garantir que dê tempo, porque se a gente escolhesse pra vir pra casa, demora até 10 dias úteis, então não daria tempo. Passagem de Curitiba pra Jackson, que é a cidade que a gente tá indo lá em Wyoming, direto, né? Com conexões, mas direto pra lá, tava saindo mais de 4.000. 4.200, 4.500, uma pessoa. Então eu e o Felipe gastaríamos de 8 a 9 mil, só de passagem de avião, só de ida. Só ida, tá, gente? Só a ida. Tinha uma passagem por 2.400, Rio de Janeiro a Jackson, com 2 conexõezinhas. 2.400, velho. Acho que deu até menos depois que eu fechei lá pelo United, a aviação, né? Eu sei que deu 4.700 nós dois. Metade do valor que nós pagaríamos. Só que aí entrava outro dilema, gente. O voo era pro dia 22. É pro dia 22 para chegarmos lá dia 23. Aí eu até perguntei pro Felipe, eu compro mesmo assim? Se eu comprar e o passaporte não ficar pronto, porque o consulado não te dá uma média de tempo. Eles não te garantem um tempo de entrega. Pode ser que demore 2 dias, como pode ser que demore 7 dias úteis, pode ser que demore 10, sei lá, pode demorar o tempo que eles quiserem, sabe? Média é 3 a 4, é coisa rápida. Mas eles não te garantem. E teria um feriado, né? A gente foi aprovado terça, quarta é feriado. E segunda parece que é feriado no Rio de Janeiro. O Lipe falou, estamos o processo todo pela fé. Por que não, né? A gente falou, é isso mesmo. Pela fé compramos as nossas passagens, sem saber quando iríamos retirar os nossos passaportes. E, gente, Deus é muito bom, porque foi isto que aconteceu. Nós recebemos um e-mail hoje falando que podemos retirar o passaporte, e hoje é sexta-feira. Enfim, e deu tudo certo, e Deus tem cuidado de absolutamente tudo, gente. Tudo, tudo. É muito bom entregar na mão de Deus e viver em paz, sabe? Estamos muito felizes que vamos para Jackson. E esse foi o meu relato, gente. Mas eu quero compartilhar muita coisa com vocês. Muito conteúdo sobre Work and Travel nessa temporada. Eu quero vocês assim, ó, juntinho. Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, tá? O meu Instagram é @LeticiaSchipanski, então vão lá eu posto tudo em tempo real. Vocês podem estar vendo tudo em tempo real. Meu embarque, minha chegada lá, o meu trabalho, minha rotina nos Estados Unidos, mercado, preços, compras, enfim. Muita coisa. Se inscrevam, continuem me acompanhando, deem um like aqui nesse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, me conta o que vocês querem ver por aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Beijo!